Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos agora ao campeonato de pitches que a gente vai ter, onde algumas das fintechs que foram selecionadas ali do Fintech Lounge, a gente tinha 19 expositoras, 12 delas acabaram chegando aqui depois de uma bateria de análise e agora eles vão ser julgados por a nossa banca julgadora. Queria apresentar um pouco para vocês como vai funcionar esse campeonato de pitch. Então, aqui na Arena Fintech, a gente teve, no total, dos 19 expositores, 12 fintechs selecionadas. Elas passaram ali pelo período do dia de ontem, talvez vocês não tenham percebido, mas tinha um grupo de jurados também, um outro grupo de jurados que não esse, que estava passando em cada um dos stands e fazendo uma avaliação, atribuindo notas às diferentes startups. E elas agora conseguiram chegar aqui para poder ganhar o prêmio e chegar na final. Tá? A gente vai ter uma dinâmica aqui de 5 minutos de apresentação de pitches. E a gente não perdoa, 5 minutos a gente fecha o microfone, a gente corta. E tem 2 minutos de perguntas por parte dos jurados. A pergunta e a resposta está dentro desses 2 minutos. Então a gente vai ter que dar uma dinamizada também. E no final a gente vai ter 2 vencedores desse campeonato de pitches. Uma boa oportunidade também para vocês conhecerem melhor as soluções que estão sendo apresentadas e eventualmente também fazer negócio e apresentar para dentro da organização. Vão ser analisados 5 diferentes critérios, tá? A gente tem a experiência do cliente, a gente tem a audácia, né? O quão ambicioso é a ideia, a gente tem inovação e simplicidade na execução, escalabilidade, esse é um negócio que de fato tem um potencial de escalar, e as sinergias com instituições financeiras, e não só com as instituições financeiras, mas a gente tem falado muito de ecossistema. Qual que é a interação com o ecossistema das instituições financeiras que vários bancos hoje estão criando seus próprios, tá bom? Em termos de premiação, a gente tem uma NFT especial aqui do evento. Roda a NFT para a gente, para o pessoal dar uma olhada. 2 reuniões executivas com lideranças de bancos. E uma entrevista no editorial publicitário da Numis, que é a página de conteúdo aqui da Febraban. E vai ser publicado em até 2 semanas após o término do evento, tá? Então essa aí é a nossa NFT. Tem os nossos troféus também, que estão ali na representação física dessa brincadeira. E, enfim, vai ser um prazer poder passar esse dia aqui, esse finalzinho de tarde, com as startups apresentando. A lista de quem está apresentando agora, das selecionadas, foram a 4KST, vai ser a primeira a apresentar aqui, seguida da Quash. É uma ordem alfabética, a Quash acabou trocando de posição com a Belvo, que era uma startup que estava no... Põe de novo, a listinha está aqui. Que ela acabou ficando, ia ficar no final da apresentação, a gente acabou fazendo essa troca. Deixa eu pegar o resto dos nomes aqui enquanto o pessoal coloca no meu retorno. Depois dela a gente tem a Kashu, a Data Router, a gente tem a Dileta Pay, a Gat Infosec, Gira Mais, Mintech, no vídeo, Plug e a gente fecha com a Belvo, tá bom? Então, sem mais delongas, para a gente não perder tempo, quem é da 4KST, venha para o palco aqui, uma salva de palmas. Como eu falei, 5 minutos, coloca a apresentação deles na linha. Teste. Aqui para você fazer a troca de slides, tá? É só aqui e aqui, tá? Aqui volta e aqui para frente. Boa tarde, pessoal. Precisa de login. Um minutinho. Paulo, faz o login aqui do pessoal, que eles estão sem login. Deslogaram todos. Vocês já estavam logados antes? Já está no salvo aqui, né? Só um minutinho aqui pra gente. Os jurados vão fazer a votação nos tablets. Perfeito. Mais um minutinho. É o Ricardo. Tudo certo, jurados? Ricardo, 5 minutos, por favor. Vamos lá. Ei, boa tarde. Meu nome é Ricardo Lanzuolo, sou CEO da Forecash. A Forecash, vou trazer hoje aqui um antifraude, a gente chama do antifraude do futuro. Nós somos um spin-off de uma área de
pesquisa em inteligência artificial, onde a gente tem e utilizou uma tecnologia que chama Data Stream Learning. Vocês não vão achar isso, enfim, é uma tecnologia fechada, ainda em pesquisa, que há 5 anos atrás, que é o nosso tempo, a gente já trouxe para o mercado. Vocês vão ver vários resultados, entre eles aqui o que eu vou apresentar ao redor da fraude. Bom, a Forecast, então, ela não é um pouco de diferença. Nós somos o algoritmo. Algoritmos geram modelos. Muitas pessoas confundem modelos chamando de algoritmos. Não, a gente é o próprio Guts. Então, é um tanto diferente. E eu vou explicar para vocês o que significa isso e o que acaba gerando, no final das contas, modelos de alta performance. Nesse caso aqui, a gente vai trazer e explicar quais são e o que foi aplicado para a fraude. E por que a fraude? Porque a fraude tem uma aderência enorme ao problema o qual a gente trata com a dinâmica sobre os dados e aquilo que acontece ao redor dos modelos preditivos e com a fraude. Muito bem, aquilo que eu havia comentado, o nosso grande diferencial é a capacidade, então, dos modelos convencionais, mesmo com machine learning tradicional, Random Forest, XGBoost, Naive Bayes, todos esses modelos geram modelos convencionais que não conseguem capturar as mudanças on the fly. Data Stream Learning é capaz, então, de capturar as mudanças on the fly. Atenção, quem é cientista de dados, não é retreino, é update on the fly em milissegundos. 5 anos no mercado, esse aqui é alguns dos clientes ativos, né? Os parceiros aqui embaixo e também clientes ali, alguns clientes e parceiros ali embaixo, enfim, já estabelecidos, não vou perder muito tempo aqui. E aqui um pouquinho para explicar daquilo que é o diferencial da tecnologia. Toda vez quando se constrói um modelo preditivo, você está aqui tentando, né, descobrir o futuro, e a melhor forma de achar o futuro é achar que ele vai repetir o passado. Então, os dados históricos representam o passado. O que poucos sabem é que quando você gera esse modelo preditivo, ele é estático. Portanto, ele é parado e limitado à história que os dados eles trazem. A nossa capacidade não é a capacidade de gerar modelos que não acontecem isso aqui. O que todas as instituições financeiras, todo mundo que usa modelo preditivo degrada. O modelo derrete e isso causa perda. Falsos positivos, falsos negativos e, enfim, grana, né? Nós, com a capacidade de gerar modelos adaptativos, e cuidado, modelo adaptativo em Deep Learning não é isso que eu estou falando. Deep Learning você não consegue adaptar ou fazer em milissegundos. E aqui a gente está falando de dados estruturados e não de dados não estruturados. A vida nas instituições nasce um modelo, ele degrada, levanta. Com a nossa tecnologia, o que vai acontecer é uma linha reta, porque o modelo ele é sempre up-to-date através de APIs. E isso vai ter alguns dos benefícios, como eu vou trazer aqui para vocês. Esse é um caso real. Vocês podem perceber aqui, você tem praticamente um empate técnico aumentando a distância e lá ainda maior. Então, o aprendizado contínuo leva a esse tipo de coisa. Aqui eu vou fazer a jornada da fraude. Começa o fraudador, ele faz uma compra. O fraudador não, o cliente fez uma compra. Esse cliente, enfim, tem a sua devida autorização, o score, a autorização financeira, a autorização dos scores. Uma vez ele é roubado. Esse roubo, então, o fraudador se veste de cliente e executa a sua fraude, né? O cliente fala, olha, isso aqui não é meu, né? Ele contesta, que é quando o banco fica sabendo dessa fraude. Para todos os bancos eu faço a mesma pergunta, o que você faz com essa informação? Nada. É perda financeira. Talvez ele use depois, por isso a palavra imediatamente. Talvez ele use depois. E o que vai acontecer? O depois é para ele atualizar os modelos e tentar perseguir a fraude. Aqui não. Com a Forecast, a gente atualiza os modelos on the fly, em real time. Portanto, a gente consegue perseguir o fraudador. Esse é o grande diferencial, por isso que a gente é de inovação científica e não à toa a gente veio de um centro de pesquisa 5 anos atrás. Bom, 2 threads, a thread de consulta e a thread de atualização. Isso aqui, a de baixo é que inexiste no mercado. E para ganhar, enfim, mais credenciais, casos reais, junto com grandes bancos e um banco de porte médio que a gente tem, 2 transacionais. Esse é multicanal e multitransacional, altíssimo volume, 11% melhor do que os modelos correntes. Segundo caso, também transacional, altíssimo volume, então estou falando de alta escala e de tempo de resposta muito alto. A autorização de cartão de crédito, 40% mais fraudes detectadas, 34% a menos negativações, 4% a menos de alarmes falsos. E o último caso, esse sim de originação de cartão de crédito, 64% a menos em vendas, e só 2 novas fraudes. Que é claro, você pode aumentar as fraudes, as vendas, tá? e ter fraudes. Aqui só 2 novas. Muito bem, muito obrigado. Bem no tempo. Time, parabéns, Paulo. Salva de palmas para o Ricardo da Forecast. Temos dúvidas aqui dos jurados. Quem tiver, é só pegar o microfone e perguntar aqui. Dou-lhe 1,
Microfone, onde está o microfone? Vai querer o Thiago aqui, vamos lá. Pode falar, Thiago. Tá ouvindo? Tá. Ouvindo? Legal. Ótima apresentação, bastante obrigado. técnica. Muito obrigado. O que traz dificuldades, né? Então eu queria escutar um pouquinho como é que é a estratégia de venda, né? Porque você tem que achar o stakeholder correto. Geralmente a gente escuta muito que é um tipo de tecnologia que é de fácil substituição, quando não é a sua tecnologia que se adapta on the flight, né? Então essas camadas geralmente são rapidamente substituídas. Como é que é essa sua estratégia? Boa pergunta. Eu sou o lado business, né? Apesar de, óbvio, ter um background, mas enfim, minha história, eu sou o lado business, os outros 3 sócios fundadores são técnicos, né? Hoje nós somos já em 18 pessoas. A resposta à sua primeira pergunta é assim, quando eu tenho, por exemplo, um diretor de crédito num banco, um cara totalmente business, e eu falo para ele, olha, eu vou diminuir a sua PDD, ele vai falar, você e toda a torcida do Flamengo e do Corinthians aqui atrás vão falar a mesma coisa, certo? Então eu vou ter que ganhar um pouquinho mais do ouvido dele, olha, eu tenho isso, daí eu falo, eu tenho que colocar uma sementinha dizendo que, olha, tem uma inovação tecnológica aqui que talvez realmente possa fazer isso. O que ele faz? Ele chama o braço técnico dele. Isso não acontece a venda sem ter a certificação disso. E daí eu adoro essa minha área porque é estatística, matemática depois de feito. E daí você prova com esses números que eu acabei de colocar aqui. A gente tem a bala de prata que mata todos? Não. Mas onde há dinâmica sobre os dados, como eu expliquei, não tem como. Ele captura antes essa dinâmica e o caso da fraude, crédito, marketing, mas enfim, a fraude é ao concurso. Tá? Maravilha. Tem tempo para mais uma perguntinha? Pode falar. Primeiro, parabéns pela apresentação mesmo. Olhando para a parte técnica, qual que é a complexidade de você transacionar na velocidade de milissegundo, pegando o dado que está vindo do cliente, identificar essa fraude e devolver isso dentro do processo? Essa tecnologia ela começou os estudos há 17 anos atrás, para ser mais exato. O princípio foi o princípio que já se sabia que em IoT, a quantidade de dados era cavalar e o tempo de resposta deveria ser altíssimo. Então ela nasceu assim. O que acontecia é que antes o aprendizado é evento a evento. Ele não performava comparando com os batches. E depois, enfim, e daí pesquisem, Adaptative Random Forest, vejam os nomes dos autores, são 2 sócios da Forecast, e daí, enfim, a propriedade intelectual. Então isso teve que crescer por 15 anos de pesquisa em cima disso para conseguir exatamente o que você está comentando. No começo, em ambientes acadêmicos, eram feitos ainda algoritmos em Java, o que a tempo de resposta prejudicava. E depois, enfim, com o investimento e aquilo que a gente fez, transformamos isso para, por exemplo, C++ rodando em GPU. Daí acabou. A gente consegue transformar em um API Gateway de 10 mil transações por segundo, para você ter uma ideia. Ricardo, infelizmente, o nosso tempo acabou. Mais uma vez, salva de palmas para a Forecast. Obrigado. Tempo para os jurados votarem. Se todos estiverem votados, me deem o ok que a gente já passa para a Acrópole. Pessoal da Acrópole, por favor, já tome seu lugar aqui para a gente poder seguir. O passador está aqui. Isso aí. Votou? Vamos aguardar. Votações encerradas, jurados, tudo ok? Então vamos lá, Acrópole, valendo. Pessoal, boa tarde, meu nome é Paulo Valadares e eu vou aqui apresentar a Acrópole para vocês. Um resumão, a Acrópole ela é uma fintech que opera no Open Finance e que fornece personalização para que as instituições financeiras possam oferecer experiências diferenciadas a seus clientes e capturarem assim a sua principalidade. Somos 3 fundadores, eu e Ricardo, que está ali sentadinho, somos ex-executivo do mercado financeiro, e Flávio é ex-executivo de tecnologia de startups. E uma coisa muito importante é que tanto eu como o Ricardo, a gente viveu bastante no mercado financeiro e conhece bem as dores que estão aí por trás das instituições financeiras. A gente acredita muito que o Open Finance vai trazer uma disrupção para o mercado. Assim, essa disrupção está basicamente centrada no fato de que o cliente está empoderado com o poder dos seus dados. É ele que vai decidir para onde os seus dados vão ser doados. Isso cria o desafio para as instituições, que é basicamente conquistar o dado do cliente e poder agregar valor de volta para o cliente, que vai dar em troca de alguma coisa, e poder agregar valor para a própria instituição.
Aqui ocorre o seguinte, os dados do Open Bank eles não vêm prontos. Assim, ao contrário, assim, eles precisam ser transformados em muito. Assim. A resposta ao cliente precisa ser muito rápida. Na hora que ele concede os dados, ele quer algo de imediato na mão dele. E a gente, de experiência própria, sabe que muitas instituições não estão preparadas para isso. Assim, tem um longo caminho para que as propostas de valor possam acontecer. A gente entende aqui a nossa solução, que ela está dividida em dois grandes blocos. Assim. O primeiro, que a gente costuma chamar de primeira fase, que é a parte de inteligência competitiva. E a segunda fase, que a gente gosta de chamar de novas experiências que vão ser entregues ao cliente. Na primeira fase, inteligência competitiva, de uma forma geral, a gente começa com um grande valuation do cliente no mercado, você poder entender qual é o valor do cliente em todo o mercado, com todo o consumo que ele faz, todo o histórico dele. Você consegue avaliar qual é o wallet share da instituição, qual é a fatia que a instituição tem no negócio dele, em cada um dos produtos que ele usa ou tende a usar. E, finalmente, a gente consegue acabar com recomendações práticas até o nível de pricing e features que a instituição poderia oferecer para ser mais competitiva em relação ao resto do mercado. Na segunda fase, que é a transformação de nova experiência, ela começa com uma coisa simples, que é a agregação de todas as contas e produtos que o cliente tem, num único ponto. E ela evolui para o que a gente chama de micro-insights, você poder agregar micro-inteligências que o cliente vai consumir ao longo do caminho, sobre como ele ganha, gasta e guarda dinheiro, da forma como ele quiser. A gente tem, inclusive, um cardápio dessas experiências que a instituição, na largada, ela escolhe quais seriam. E aqui, a instituição ela evolui para um verdadeiro papel de financial advisor, podendo simplesmente, em vez de ser o app da conta, ela se torna um agente financeiro para ajudar o cliente a entender suas finanças, que é o que o mercado chama de PFM, BFM tradicionalmente. Nossa tecnologia, a gente usa dados tanto regulatórios como não regulatórios. A gente montou isso como uma grande nuvem, numa prateleira de serviços, então vários serviços lá que podem ser consumidos por uma instituição financeira. Nossa arquitetura é horizontal, que garante alta escalabilidade na hora de rodar isso aqui. Somos agnósticos em relação à nuvem, a gente pode rodar basicamente em qualquer nuvem. E a gente acredita muito na interoperabilidade, tanto com novas fintechs que estão surgindo, o ecossistema está surgindo, como com incumbentes que estão no mercado. Inclusive, algumas das fintechs que estão aqui na feira, a gente já tem negócio e operação junto com eles. Na hora da entrega da tecnologia, a gente entende que o cliente vai usar a sua própria interface e, ocasionalmente, se necessário, a gente pode colocar uma equipe à parte para fazer um setup da interface que ele vai consumir dentro de casa ou para o seu próprio cliente. E a gente acredita muito que tem que haver uma evolução do aplicativo que hoje já está na instituição. Não é um novo aplicativo. A experiência ela deveria começar do ponto onde ela está e evoluir para que realmente se entregue muito valor ao cliente. Hoje a gente já está conversando e tem negócio com cooperativas financeiras ligadas a varejo, alguns bancos de pequeno e médio porte, algumas fintechs inclusive, e até algumas seguradoras a gente já começou a conversar também. A gente acredita que é só o começo, tá? O Open Finance, na realidade, vai virar Open Data, e a gente está preparado para isso, já montou a arquitetura dessa forma aqui. A gente acredita que outras indústrias vão acontecer, especialmente o varejo não financeiro, e outros mercados vão entrar, especialmente a América Latina, que tem observado muita experiência do Brasil. A gente está no ecossistema de Floripa, incubados na ACAT, participamos do LIFT do Banco Central, recentemente do Desafio Sinqia. Somos 15 colaboradores, tem uma rata ali. Fizemos a primeira rodada com Anjos e Smart Money, duas pessoas de experiência no mercado, e temos a segunda rodada aberta. E esse aqui somos nós, compartilhando por fim, o nosso propósito, que é levar a inteligência do mundo para humanizar o futuro. Muito obrigado. Paulo da Acrópole. Vamos às perguntas agora. Se temos perguntas. Oi. A Flávia. Olá. Tudo bem? Oi, Flávia. Como é o modelo de negócio de vocês e quanto tempo leva essa integração? Porque analisar todos esses dados e reunir tudo isso vai um tempinho, né? Vai. O modelo de negócio ele é basicamente por conta ativa. A gente monta um modelo que com ganho de escala, né? O custo por conta ativa, mas quanto mais contas, o custo vai caindo ao longo do tempo. O que a gente tem, na realidade, é um setup inicial de sincronização de dados, mas uma vez os dados sincronizados, ele já roda numa nuvem em que a gente já conhece o estilão do dado. Então, a gente conhece o estilão dos dados de todas as organizações, então a gente já consegue rodar nosso modelo independente logo após a sincronização. Então, eu conheço o modelo dos 5 grandes bancos, por exemplo, já sei como é que ele funciona. Então, já consigo rodar e sair jogando. Mais alguma pergunta dos jurados? Fala, Xará, parabéns. Muito obrigado. Uma vez tratando de dados de clientes finais e disponibilizando para instituições financeiras, que tipo de ameaça vocês enxergam ou solução que a LGPD pode ser para o modelo de negócio de vocês?
A gente tem uma conexão direta só com a instituição financeira. A gente não faz com os dados dela mais nada, a não ser ir e voltar para a instituição financeira. Então, na realidade, a gente não agrega risco em relação ao que a instituição já tem. Inclusive, a nossa conexão com ela é ponta a ponta, né? Então, como o CTO da gente dizer, para alguém invadir a gente, é mais fácil invadir a instituição e entrar por lá, dentro do sistema da gente. Porque uma vez que a gente não compartilha esses dados com mais nenhum outro ponto. Só complementando a pergunta dele, parabéns pela apresentação, Obrigado. Excelente negócio. Você só usa, então, o dado da própria instituição e volta com ela. Não agrega nada. Eu só uso dado da própria instituição, ou, se ela quiser enriquecer, a gente também pode ter alguns parceiros que enriquecem dados, mas aí é sempre a critério dela. Ela que define como é que ela quer os dados dela ou algum outro dado enriquecido também. Maravilha. Então, ok. Palmas aqui para a Acrópole. Obrigado, obrigado. Vamos dar um tempo para os jurados poderem fazer as suas avaliações. A próxima empresa é a Quash. Esse vai ser um pitch em inglês. Como é que a gente vai fazer? O canal fica no... Quem quer ouvir inglês? Quem quer ouvir inglês fica no 1. Quem quer ouvir traduzido vai para o 4, tá? Então, Yoel, please. Take a position. Wait a second, we're just... Um segundo, por favor, estamos acertando aqui. Opa, desculpa, pessoal. I'm... Canal 2, quem quiser ouvir inglês, mantenha no 1. Votos. Ok. Carla. Ok. Stella, tá votando, né? Ah, tá, beleza. Ok, então, Quash, stage is yours, please. Quash, o palco é seu. Olá, como vocês estão? Meu nome é Diogo, eu adoro esquiar, eu sou fundador da Quash. Estamos baseados em Miami e estamos nesse negócio há 4 anos. Nós fomos nomeados ano passado como uma das empresas mais inovativas da América do Norte, da América. Estamos em todas as regiões da América. Ajudamos as instituições financeiras a melhorar a originação de crédito através de seus aplicantes, usando mais de uma alternativa, de um recurso de alternativos e machine learning. Nos últimos 2 anos, por causa da aceleração massiva da digitalização, as pessoas precisam de acesso a crédito e precisam rápido. De acordo com a IMF, milhares de americanos não têm acesso a crédito devido a 4 condições. Nós temos gerado mais dados do que qualquer outro lugar no mundo, novas fontes de dados, vêm de muitos lugares diferentes. O problema é que as instituições financeiras não têm os dados que eles gostariam de ter para poder tomar decisões de crédito. Eles têm modelos internos, conexões a um mal entendido de todos esses setores tentando descobrir qual é o poder real das previsões. Mas nós vemos marketing e propaganda, todos querem fazer propagandas, campanhas para entender os comportamentos. Eles não querem saber de previsões ou dados. Eles estão rodando campanhas de marketing. E é o que estamos trazendo aqui. Estamos trazendo campanhas, mas pela primeira vez para o mundo do crédito. Basicamente, nós rodamos milhões de dados na América no último ano para cada mercado, para cada país, para cada produto. Qual seria a forma correta de trazer um poder preditivo para essas fontes de dados? Ao invés de aprender através de tentativa e erro, perder dinheiro e tempo, basicamente descobrir o que as instituições financeiras devem descobrir. Eles podem alavancar as suas soluções de forma muito mais eficiente. É uma jornada que não terminará nunca. Pensem na carta, enciclopédia. Ela nunca mais foi feita.
Ela está presa na sua realidade. As instituições financeiras estão encontrando seus silos na sua realidade. A única forma deles se encontrarem é se conectar com um banco de dados ainda maior através do LGPD, CCA, o GDPR, porque nós não processamos informações pessoais, apenas informações anônimas com o conceito explícito do usuário para aumentar a chance deles de conseguirem os empréstimos. É assim que funciona. Eles podem usar a Quash como um copiloto para cada instituição financeira e eles podem alavancar a sua solução. O sonho é conseguir hiperpersonalização de crédito em tempo real e assim designar de acordo com cada indivíduo. É similar quando eles sabem que existe 85% do que vai acontecer em dezembro, milhares de previsões. No mundo do crédito, na média, as apólices de crédito é de 40%. Como você vai de 40 a centenas, milhares de microsegmentações, Netflix, Spotify, YouTube, como fazer que nem eles? Nós temos 3 passos. O primeiro passo é aumentar a capacidade preditiva. Sim, temos um modelo interno, um machine learning interno, um data science interno e usamos como copiloto. Quando descobrimos o momento certo para saber qual é a fonte de dados certo, Open Banking, Telcom, nós vamos dizer a esses setores. Uma vez que eles maximizem a sua capacidade de previsão, podemos acelerar com o Machine Learning e entender quem está qualificado para o mundo do crédito, quando devemos aprovar alguém ou não. Como o processo funciona? Eles têm muitos dados, mas são dados amplos, metadado cru. 90% dos seus programas estão soltos por aí. Então, nós categorizamos, colocamos em contexto e nós alimentamos e criamos variáveis secundárias usando inteligência artificial. Por último, nós permitimos que eles se conectem de forma muito simples. Construímos não só um modelo, mas centenas de modelos. Aqui temos 3 modelos. E o modelo que vence é baseado em confiança e inteligência artificial. Podemos fazer para 3 ou para muitos modelos, muitos casos de negócios. E muitas instituições financeiras podem se beneficiar disso. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Uma salva de palmas para a Quash. Vocês têm alguma pergunta? Por favor. Para ele, ou pode ser... Você quer, Thiago? Perguntas? Vai. So first, great presentation. Primeiro, parabéns pela apresentação, mas como eu perguntei também para o rapaz da Forecast, quando você vai para uma instituição financeira e fala com o chefe de crédito, com o diretor de crédito, você tem um grupo de pessoas tentando ver os scores. Eles falam que o modelo deles vão ser melhor que o seu. Qual é a singularidade? O que tem de único na sua empresa e qual é o seu processo de vendas? Muito obrigado. O grande problema é a confiança. Por que eu vou deixar esse cara de fora, mexer nos meus dados e perder milhões de dólares? Isso não vai funcionar. Então o que nós dizemos é o seguinte. Me dê o dado que você captura quando alguém se aplica ao crédito e o que você precisa dizer quem foi aprovado ou não. Me dá 10% e eu vou te mostrar o que aconteceu nos últimos 2 anos. E um de 3 que falharam, nós antecipamos. E você pode ter certeza que vai funcionar. Porque você vai saber quantos milhões de dólares você teria, quanto dinheiro você está colocando na mesa. Então, em relação à parte comercial, como os vendemos? Essa é a segunda questão. Bom, nós cobramos em chamadas de API. Eles não precisam assinar um contrato de 12 meses. Eles pagam um valor insignificante. Nós criamos um modelo para eles. Nós permitimos que eles façam o teste e eles podem consumir por 1 mês. Se eles não gostarem, ok. Mas se fizermos um contrato de mais 11 meses... E aí eles não pagam. Eles pagam só se eles consumirem a chamada de API. Isso é excelente, porque as pessoas te cobram 50 mil, 100 mil dólares para construir um modelo. Se você é um cliente da Quash, um cliente atual da Quash, nós criamos centenas de modelos para você e você não paga por eles. Você só paga se você consumi-los. Se você fizer a chamada da API do modelo existente, ok, enfim...
É o final. Muito obrigado, Quest. Palmas para Quest. Vamos votar então agora. Os jurados têm um tempo para votar. Enquanto isso, a Cash vem para cá. Sendo o próximo. E volta. Vamos lá. Mais um tempinho para computar os votos aqui. Votou? Uhum. Ok, ok. Quem ainda falta é o Thiago, né? Flavinha, votou? Podemos tocar então? Natália, cronômetro, valendo. Olá, boa tarde. Meu nome é Natália Alexandria, sou diretora comercial e sócia na Cashew. A Cashew nasceu no final de 2019 e muito se fala em data, só que quando a gente olha para pequenas e médias empresas brasileiras, a gente ainda encontra um abismo de informações confiáveis, mesmo quando a gente fala com os grandes bancos, instituições financeiras. E aí essa PME não tem acesso a crédito, variedade de linhas de crédito, e quando tem, as taxas são lá em cima, ou então pedem garantia do cartão de crédito que ela já faz fumaça 3, 4, 5 vezes. Por outro lado, a cadeia de fornecedores dessas pequenas e médias empresas ainda fazem um trabalho muito manual de entender quanto de limite cada cliente PME ali dessa empresa consegue ter. Ou então, querem alongar o prazo de pagamento, mas não têm informação suficiente para conseguir fazer isso. Mesmo tendo um data room muitas vezes enorme dentro de casa, mas que adianta eu ter o dado se eu não sei o que fazer com ele. Pensando nisso, no final de 2019, a Cashew trouxe para o Brasil um estilo de modelagem que já é aplicado em alguns países do mundo, muito baseado também no IRSF 9, que a gente já vem tentando implantar aqui em alguns mercados, onde a gente utiliza como principais variáveis do modelo de Data Science e Machine Learning os próprios dados transacionais que essa PME tem com o seu fornecedor. Então, dados históricos ali de transação e pagamento. E com isso, na nossa plataforma SaaS, a gente consegue devolver para o fornecedor, e ele pode ter 300 a mais de 10 mil clientes PMEs ali na base, de forma online, todos os dias, o score dessa PME atualizado e já uma decisão, uma recomendação de limite cliente a cliente para esse fornecedor conhecer melhor a sua carteira. E visto todo esse potencial de inteligência em analytics que a Cashew possui, a gente dá um passo a mais. A gente passa a ser, além de uma plataforma SaaS, agora uma fintech, onde eu ofereço o programa de Buy Now, Pay Later B2B, sendo a primeira fintech brasileira a oferecer isso. Mas o que é esse tal Buy Now, Pay Later B2B? Nada mais é que a gente apontar para esse fornecedor qual é o prazo que ele consegue alongar de pagamento para essa cadeia de clientes PME. E aí, antes que o Tiago, me pergunte, mas como que o fornecedor vai confiar em você? Porque eu garanto o risco é meu. Então, se o fornecedor aceitar essa recomendação e o PME não pagar, quem paga sou eu. Ele pode receber isso antecipado, em D0, se for uma empresa que não tem fluxo de caixa para alongar, pode receber no prazo original ou pode receber no novo prazo que a gente recomendar. Então, o funding é flexível. E, além disso, muitas vezes no PME, a empresa precisa esperar chegar um pedido para saber se aprova ou não. Eu já estou plugada ali no marketplace, no e-commerce, então a gente traz o conceito de real-time e-commerce aqui também para o jogo. Aqui são alguns dos nossos clientes, então a gente está no segmento food, pet, construção, cosmético, têxtil, entre outros. E cada vez que eu cresço dentro de um segmento, cresce ainda o efeito de rede, o network effect, que é muito comentado também em Data Science, e a gente consegue acurácias aí acima de 80% já em alguns segmentos, que é totalmente fora da curva. Pensando tudo
em tudo isso, nesses clientes, hoje a gente já tem mais de 4 bilhões de reais em transações dentro da plataforma da Cashew, em mais de 100 mil PMEs. Ou seja, ainda dando alguns passos no Buy Now Pay Later, já somos maiores que muitas fintechs por aí quando falamos de PME. Além disso, a gente chega já a aumentar mais de 26,5% em vendas para os nossos parceiros. E sem zero impacto aqui na inadimplência. Por quê? Porque eu recomendo ele vender para o cliente certo e muitas vezes ele não consegue fazer isso sozinho. Esse é o nosso time, o time da liderança, somos num total de 25 pessoas, o qual temos muito orgulho, porque além de termos 2 PhDs aqui no time, em Data Science, em Machine Learning, também apoiamos muito a diversidade, mas na prática, onde no time de liderança temos 2 mulheres, 2 LGBTQI+, e pessoas também que vêm de escola pública. Esses são os meus contatos, eu fico à disposição. Nós estamos com o nosso round Series A aberto, para quem também quiser conhecer mais sobre a Cashew, ou também para instituições financeiras que queiram falar sobre potenciais parcerias, como mergulhar nesse universo PME e mudar o crédito no Brasil, contem com a gente. Uma salva de aplausos aqui para a Natália da Cashew. Vamos para as perguntas aqui dos jurados. Quem vem? Oi. Tem 2 aqui da Estela depois, fica à vontade. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Em se tratando de PME, a gente está falando de mar aberto, né? Quais são as principais ações ou as principais estratégias de go-to-market para atingir esse mar aberto sem fim? Hoje, seu nome, perdão? Paulo. Paulo, hoje a gente atua tanto com inbound como outbound, tá, na área comercial, e a gente foca no fornecedor. Então, eu não vou para o PME, porque uma vez que o dado, a inteligência está no fornecedor, eu vou para essa indústria, para essa distribuidora, para esse marketplace B2B. Então, a gente tem tanto a área de marketing como comercial na Cashew voltada para essas empresas, e aí eu atuo dentro da cadeia de cliente dessas empresas. Então, eu fecho uma parceria, por exemplo, já me cai 5 mil PMEs ali para a gente poder fazer a operação de Buy Now Pay Later. Bacana, Estela. Natália, parabéns pela apresentação. Obrigada. Não sei se você falou e eu não peguei, mas qual que é a perda do modelo hoje? Você disse que a Cashew arca com a inadimplência. Como que é hoje esse resultado e qual a capacidade de vocês de escalar isso, considerando que essa inadimplência fica com vocês? Sim, Estela, muito boa a sua pergunta. Hoje, quando a gente fecha uma parceria, a primeira coisa que eu vou fazer é separar por clusters de risco ali uma carteira. Então, geralmente, quando um cliente fala para a gente, eu tenho 5% de inadimplência, obviamente isso está mais concentrado nos clientes de alto risco. Então, o que eu faço? Como eu consigo separar por clusters de baixo, médio e alto risco, eu vou focar minha operação no baixo e no médio. Isso eu já derrubo a inadimplência lá para baixo, muitas vezes em 1%, alguma coisa assim. E eu ainda consigo, mediante isso, atender às vezes mais de 70% da base de clientes dessa empresa. Então, a primeira coisa é ter essa possibilidade de separar em clusters, e aí eu fico com uma perda final muito baixa, muito pequena, e está dentro da taxa, né, todo o cálculo de custo da operação, a inadimplência está ali dentro. Ok, mais uma salva de palmas, a gente encerrou aqui também o timing. Vamos para as votações. Enquanto isso, a DataRouter pode chegar aqui, que é a próxima. Ih, passou. Como é que eu volto? Não? Ela apertou para me mostrar e acabou passando. E o X-Mail, mas vamos lá. Votações concluídas, todo mundo? Não, ainda não. Estela, Flávia, beleza. Carlinhos. Pode subir, pode tomar um copo. Um momento. Votou? Ok, vamos lá. DataRouter. Qual que é vocês?
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafa, eu faço parte da DataRudder e a gente é uma empresa de inteligência de dados muito focada no setor financeiro. A gente tem um produto chamado DeLorean, que ele é basicamente uma plataforma de auto machine learning. Dentro do DeLorean a gente consegue treinar e implementar algoritmos preditivos de forma muito mais rápida e transparente para o usuário. O usuário ele não precisa programar explicitamente para implementar esses modelos. A gente tem uma série de backtesting de técnicas estatísticas e de machine learning para chegar no melhor algoritmo para resolver determinado desafio. Dentro do DeLorean, a gente tem um posto de algoritmos, a gente tem mais de 30 algoritmos que rodam com diferentes técnicas para que, ao final, o usuário consiga implementar esse algoritmo em produção e monitorar esse algoritmo dentro de uma plataforma user-friendly. Quando a gente chegou no mercado financeiro, uma das principais dores que a gente encontrou é justamente a área de fraude. E como que a gente se destaca dentro da área de fraude? Como a gente tem uma plataforma de auto machine learning, a gente consegue combinar diferentes fontes de dados para, de fato, combater a fraude de forma mais adaptável e mais rápida às novas modalidades de fraude que estão chegando no mercado. Então, por exemplo, na fraude de Pix, a gente consegue combinar dados do cliente de geolocalização com dados de velocidade transacional, com dados de alteração cadastral. E aí a gente consegue, de forma mais efetiva e mais rápida, responder esses ataques. A nossa plataforma também permite que o usuário implemente políticas e regras pós-treino de modelo e simule essas regras no passado. Então, o cliente consegue atender de ponta a ponta e ter um antifraude de fato transparente, respondendo por transação o porquê que aquela transação foi aprovada ou rejeitada ou derivada, e quais os fatores que levaram essa transação a ser aprovada ou rejeitada. Dentro do onboarding, a gente trabalha muito combinando diferentes camadas de antifraude e orquestrando essas camadas da melhor forma possível. Então, hoje a gente tem empresas especialistas em face matching, daí a gente tem outra empresa especialista em mailing score, outra empresa especialista em validação cadastral. A gente consegue combinar essas informações e enriquecer nossos algoritmos com essas informações para possibilitar que o nosso cliente tenha toda a jornada dele de esteira de antifraude completa. Dentro do onboarding, a gente tem também um mail score, a gente integra também com a parte de validação cadastral e a gente justamente traz essa resposta para o cliente com transparência e também o processo completo, né? Nossos principais diferenciais dentro dessa área é que a gente tem um algoritmo, a gente tem a parte de treino de algoritmos específica por cliente, então cada cliente tem o seu algoritmo próprio, treinado com as características e com os dados que eles têm disponíveis. Esse algoritmo ele é monitorado, ele é retreinado em real time também. A gente também trabalha dentro desses algoritmos trazendo a explicabilidade, a gente não tem modelo black box aqui dentro. A gente tem toda a parte de regras parametrizáveis, então o cliente consegue implementar políticas e simular essas políticas no passado. Uma solução completa, então o cliente não precisa integrar em várias soluções de antifraude, a gente já tem algumas integradas, então a gente tem toda a parte de validação documental, validação de endereço, face matching, mailing score, e aí a gente consegue trazer para o cliente uma solução completa e a gente tem o easy test, a gente faz um teste em 3 semanas sem precisar de integração, onde a gente retorna para o cliente tudo que a gente diria que era fraude ou não, e o cliente consegue assim tomar suas melhores decisões, né? Dentro do setor financeiro, a gente também trabalha muito dentro da área de CX, então hoje a gente tem uma oferta enorme de sistemas financeiros no mercado e a gente consegue combinar diferentes algoritmos para melhorar a experiência do usuário. O principal é o algoritmo de churn, onde a gente consegue detectar com 2 ou 3 meses de antecedência a probabilidade de um cliente encerrar um relacionamento e quais os fatores que levaram o cliente a encerrar esse relacionamento. Dentro da área de CX também, a gente trabalha com algoritmos de NBO, de recomendação de ofertas para os nossos clientes, ofertas de produtos financeiros, para justamente fidelizar esse cliente, melhorar a experiência dele com o que ele quer receber. A gente também tem algoritmos de clusterização, onde a gente identifica o perfil de cada cliente e identifica o perfil da carteira. E hoje nossos principais clientes é a Sinqia, a B3 e a Algar Telecom, sendo que a Sinqia, ela também, a gente é o antifraude da Sinqia, a gente distribui e utiliza muito da expertise da Sinqia para implementar os antifraudes dentro de muitas instituições financeiras no país. E eu queria terminar convidando vocês para participar, para colar lá no nosso stand.
Obrigada, pessoal. Salva de palmas para a Data Ruder. Vamos agora de perguntas dos jurados. Alguém tem uma pergunta, Natália? Obrigada pelo pitch aí, Natália, do Santander. Dúvida rápida, duas. Primeira, tecnologia e algoritmos próprios. E a segunda é referente à acurácia. O quanto disso, dessas validações, vai para o back-office? E se você tem o back-office? Sim, bom, a gente utiliza algoritmos conhecidos, não é nenhum algoritmo black box desconhecido, então a gente usa basicamente TensorFlow, Scikit-learn, são só algoritmos que não são black box, a gente não usa aprendizado muito profundo, porque demora muito processamento e você não tem a explicabilidade do porquê que aquele caso está sendo alertado como fraude, e a gente tenta muito reduzir a mesa. Então, a gente traz alternativa para o cliente, poxa, tu vai ter esse custo mandando para a mesa, se você implementar essa regra, por exemplo, de derivação, você vai ter o custo X menos e vai estar assumindo tanto risco se você fizer outra regra de derivação. Então, o cliente consegue simular essas regras e implementar esses modelos. A gente já atingiu 42% de redução em mesa, a gente já conseguiu reduzir 55% em valor de fraude para os nossos clientes e a gente já aumentou 4% a taxa de aprovação utilizando os nossos algoritmos. Ok, temos mais perguntas dos jurados. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Muitíssimo obrigado, Data Ruder. Obrigado, pessoal. Abraços. Vamos lá, próximo é a Dileta. Vem, Dileta. Pessoal votando aqui ainda, os jurados. Dá para encaixar aqui, ó. Ótimo, tá funcionando, tranquilo, pode. Isso. Um minutinho, estamos votando aqui ainda. Todos votaram? Ainda não? Todos? Vamos lá. Dileta Pay, valendo. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Maurício, sou CEO, co-founder da Dileta Pay. A Dileta Pay parte do pressuposto de acreditar que toda pequena e média empresa tem um grande potencial em se tornar uma fintech. E a gente partiu do desafio de tentar entender o que precisava acontecer para isso ser realidade. Aí nasceu a Dileta Pay. A gente entende que o mercado financeiro, principalmente bancarizante, nos últimos anos tem mudado muito. Muito dinheiro saído de espécie, de circulação. Com o Pix, a chegada do jogo se alterou completamente. Muitas das vendas de qualquer tipo de produto ou serviço acontece ali nas redes sociais. Né? A fidelização se torna uma grande e importante mola motora das vendas e das transações. E, de acordo com os estudos aqui da PwC, a gente acredita que 230 bilhões de novos players vão surgir ali, de transações de novos players até 2025, né? E com os dados impulsionando grande parte dessa estratégia. Mas quais os problemas que o Brasil enfrenta para que isso se torne realidade? A gente tem umas estimativas que de 8% a 10% das pessoas estão bancarizadas atualmente. Né? Isso é um grande impacto ali nas pequenas e médias empresas de se tornarem fintechs. Né? A gente tem uma grande incapacidade, muitas vezes, dos bancos de conseguirem oferecer produtos e serviços setorizados e nichados para cada uma dessas pessoas, né? E para cada um desses nichos. A população dispõe desses 90% desbancarizados, uma educação financeira aquém do necessário para consumir produtos financeiros específicos para eles. E as grandes empresas têm muita dificuldade, como os nossos parceiros aqui já indicaram, dificuldade de gestão de risco, principalmente para microcrédito, né, que é de quem a gente está falando aqui. Então, quais são as barreiras que um empresário ou que uma empresa pode encontrar para se tornar uma fintech? Óbvio, são a tecnologia, quer dizer, essas pessoas dificilmente têm o conhecimento tecnológico para fazer isso acontecer. A barreira regulatória é incrível, então eles não podem nem sonhar em conseguir transpolir essa barreira. Buscar equipe técnica para fazer isso acontecer em tempo relevante e o tanto de parcerias que é necessário fazer, de cartão, de Pix, de antifraude, de risco e tudo mais. Então, a Dileta parte do pressuposto que o potencial do mercado, com essas dificuldades, mas com esse grande potencial, então muito crédito, muita venda de seguro, e a gente acredita na Dileta Pay que o mercado, que o grande jogo é de verdade de nichar. Então as fintechs vão ser cada vez mais relevantes para um público muito específico. Então se todas puderem se tornar fintechs, os produtos vão ser extremamente relevantes para aquelas bases de clientes. Né? Então,
Próximo slide. Aqui. Então, a grande parte dos desafios técnicos quais são? De ter um core banking poderoso que possibilite isso acontecer. Então, a parte de software que é difícil de resolver. E principalmente também a parte de back-end, não só de front-end, mas também de back-end para colocar todas essas dificuldades aqui em ação. E essas dificuldades não são só do pequeno e médio, mas de todos aqui, né? E de pequenas empresas, médias empresas e de grandes empresas. Então, o que a gente bolou? Nossa solução a gente precisa resolver o problema de software e a gente precisa resolver o problema de banking e entregar do outro lado um produto consumível. Então a gente diz aqui que o nosso produto é um SaaS, porque ele consome a gente gera um banco para ele do ponto de vista de aplicação, do ponto de vista de iOS, Android, web transacional, web admin para gerenciar a carteira do banco, mas já plugado em todos os banking as a service que existem no mercado dentro do nosso back-end, entregando para ele a possibilidade de ser uma fintech só pagando por um serviço que se usa, de ponta a ponta, né? Então a gente resolve os grandes problemas que eles teriam, de regulatório, de mobile, de transacionar via Pix, de fazer um KYC importante, de ter segurança, infraestrutura de software, dashboard, possibilidade de emitir cartões e a possibilidade de integrar com os serviços que eles mesmos já fazem, né? E a gente está agora no segundo roadmap suportar múltiplos BaaS, né? Os Banking as a Service que têm dificuldade de acessar o mercado pulverizado, conseguem se plugar na nossa plataforma e usar da nossa distribuição para conseguir vender conta digital, né? Então, essa é um pouco do time. O time hoje já está bem maior, né? Já está com 40 pessoas no nosso time operando full time no trabalho. Aqui a gente tem algumas telas que mostram as facilidades e a gente tornar as fintechs white label, né? Então, hoje a gente já tem muitas empresas trabalhando e utilizando a nossa plataforma. Algumas telas aqui, eu vou passar, a gente tem algumas modalidades de integração muito importantes que não exigem desenvolvimento de software, mas principalmente tornam modelos muito possíveis, destrava muitos modelos de negócio para pequenas e médias empresas. Hoje a gente já tem por volta de 28 bancos digitais formados através da nossa plataforma, alguns maiores que começaram com elas, transacionando aí 4 bilhões, provavelmente 1,5 bilhões por mês na plataforma, com uma receita de 5 milhões até o final do ano. Muito obrigado, Acabou, gente. Maurício. Estamos com o Série A aberta aí, ficamos à disposição. Da Dileta, muito obrigado. Me empresta seu passador aqui rapidinho, enquanto isso a gente pega as perguntas. Tem pergunta? Tem da Carla ali primeiro. Vamos lá. Em primeiro lugar, parabéns, Carla, do Banco do Brasil. Eu fiquei com uma dúvida. Como é que vocês monetizam? A fonte de receita de vocês qual é? Como a gente trabalha com o pequeno e médio empresário, a gente precisava manter tudo simples, né? Tudo mais fácil de consumir. Então, o nosso modelo de negócio a gente cobra um setup, né? Que hoje pode ficar em torno de 20 a 30 mil reais para subir as aplicações iOS, Android, o web transacional de banco e o web admin de gestão do banco, e cobra R$1 a R$1,50 por conta que ele vai ter, né? E aí, obviamente, que a gente compartilha com ele um monte de revenue shares. Então, o revenue share de emissão do próprio cartão, ele pode colocar uma margem por Pix, a gente faz o PJ ainda paga um Pix elevado em muitos casos, a gente coloca um Pix muito barato, perto de 30 a 40 centavos, e ele pode pôr uma margem em cima desse Pix, que também fica com ele. Então, a gente tem as duas variáveis importantes, que são setup e valor por conta, mas elas vêm rapidamente de revenue share para ele com todas essas outras modalidades, né? Perfeito, temos mais perguntas? Vamos lá, Tami. Oi, primeiro, obrigada. Tami da KPMG. Parabéns pela apresentação. Eu acho que a tendência de fintechização, ela tá um pouco dada, mas o que é a dor hoje que você sente no mercado para a PME querer fazer esse caminho, até porque houve uma baixa de barreira, né, dos bancos digitais e toda essa digitalização já vindo das instituições financeiras? A gente vê muito a dificuldade, e ela nasceu por essa dificuldade, que é primeiro de compreender esse mercado, né? A pequena e média empresa tem uma certa dificuldade de compreender esse mercado em alta ebulição e de um regulatório muito dinâmico, mas principalmente pela quantidade de parceiros necessários para funcionar. Então, você pode ver nessa feira aqui, por uma pessoa criar uma fintech, uma PJ criar uma fintech, ela tem que entender cada parceiro desse e tecnicamente fazer isso possível. Então, quando a gente diz para ele que a gente consegue conectar ele com isso resolvido e sempre trazendo melhores propostas, porque a gente está constantemente no backlog trazendo, e é por isso que serve muito a nossa série A, trazer mais parceiros e homologados, para trazer sempre a melhor proposta de todos os parceiros que existem. Então essa costuma ser a maior barreira, de entender qual parceiro serve para mim, né, e como eu faço isso acontecer. Então essa é a barreira que a gente tenta resolver. Deu time out. Muito obrigado. Uma salva de palmas para a Dileta. Vamos computando os votos enquanto a GAT Infosec vem para cá e a gente já inicia.
Aproveitando também para agradecer aqui os nossos jurados, né? A gente está com o Thiago Dias da Mastercard, o Paulo Ribeiro da AWS, a Flávia Carvalho da IBM, Carla Sarques do Banco do Brasil, a Estela Trabucci Fraia aqui do Itaú e a Tami Marcato do LIP, da barra KPMG, enfim, a iniciativa de inovação da KPMG, Natália Brito do Banco Santander. Prazer poder contar com vocês aqui para fazer essa avaliação. Estamos ok? Flávia? Ok? Vamos lá, começando o GAT InfoSec. Boa tarde, meu nome é Danilo, eu sou o Product Manager da GAT InfoSec. E o que é a GAT InfoSec? A GAT InfoSec é uma desenvolvedora de software que traz a visibilidade e controle de governança e segurança e gestão de segurança da informação. E qual que é o problema? Bom, eu trago duas perguntas aqui para vocês, né? Quem de vocês garante que a área de segurança da informação da empresa de vocês tem total visibilidade dos ativos cibernéticos e quais as vulnerabilidades que esses ativos contêm? A segunda pergunta é, vocês sabem realmente o risco que os fornecedores e terceiros que vocês contratam diariamente, que a empresa de vocês contratam diariamente também, representa o negócio de vocês? Então eu trouxe aqui alguns problemas, alguns casos, né, públicos sobre vazamento de dados, enfim, outros problemas baseado na segurança da informação. Tá? Tudo isso, a gente transforma isso em valor. Tá? Então, baseado na pesquisa da IBM, a gente está ali um custo médio de 4,55 milhões de dólares por violação de dados. Né? Então, por que eu falei de análise de risco de terceiro? Né? Segundo a pesquisa, mais de 40% das empresas ainda faz essa análise de modo manual, ou seja, utilizando planilhas em Excel. Né? E por que é importante a gente fazer uma análise real desse fornecedor? Porque mais de 51% dos vazamentos de dados, das violações de dados, são causadas por terceiro. E qual que é a nossa solução? O que a gente propõe fazer? Bom, com mais de 20 anos de experiência que a gente tem na área de cibersegurança, a gente tem a questão de trazer a visibilidade e o monitoramento dos riscos. Né? E como que a gente faz isso? Através de uma plataforma de modo automatizado, com o domínio da empresa, a gente consegue buscar pelos ativos cibernéticos dessa empresa, montar um inventário digital e com esse inventário buscar as vulnerabilidades desse inventário. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é através do assessment. Então, através de um assessment enviado para o fornecedor, onde ele responde todo o questionário, né, com envio de evidências, prazo para ter conclusão desse relatório, a gente consegue ter resultados muito mais precisos sobre os riscos desse fornecedor, ou seja, a gente tem uma visão melhor sobre isso, então conseguimos ter a visão sobre a priorização dos riscos e com isso a gente consegue mitigar tanto os riscos quanto reduzir os custos também. E como que a gente faz isso? Hoje a gente tem duas plataformas. Uma, que é o Security Score. O GAT Security Score é essa ferramenta que vai buscar os dados de modo automatizado. Né? Então a gente busca esse inventário digital, suas vulnerabilidades e gera um rating cibernético. A gente tem diversos casos de uso e a gente pode utilizar, por exemplo, para fazer uma análise do meu domínio, para fazer benchmark com meus concorrentes, para fazer como fonte de dados para M&A, due diligence, né? Avaliação de risco de terceiro. E o GATCore, que é a segunda plataforma, né? Que aqui é uma plataforma onde a gente faz toda a governança e gerenciamento da segurança da informação baseada em riscos para o negócio. Tá? Então é uma plataforma que integra diversas ferramentas, consolida esses dados e traz uma visão do todo, né, de todo o seu inventário cibernético, de toda a sua gestão de cibersegurança, onde o CISO consegue montar realmente uma estratégia para a área de segurança da informação e levar isso, apresentar esses dados de modo muito mais fáceis para o board e para o C-Level. Quando a gente fala de governança, a gente tem ali dentro da nossa ferramenta alguns frameworks, né? Alguns checklists. Então temos ali de privacidade, LGPD, né? Mercado financeiro, que temos ali o Bacen, 4893, PCI, segurança da informação e segurança cibernética também. E quais são os resultados que já coletamos com a nossa ferramenta? Tá? Então, durante esse período, a gente analisou, conseguimos menos exposição cibernética a vulnerabilidades, menos gasto e otimização do tempo. Ou seja, a gente consegue ter um time de segurança da informação atuando de modo eficiente e eficaz. Falando do mercado de InfoSec, e esse slide aqui a gente tem que trocar ele quase todos os dias, né, porque esse mercado não para de crescer. Então, com o crescimento absurdo da transformação digital, a segurança da informação está cada vez mais necessária. Né? Quando a gente fala também de mercado, as tendências, né? Quando a análise do gerenciamento da superfície de ataque, a gente enxerga ali pelo Gartner
que é uma tendência que ainda está surgindo, né? A gente ainda está crescendo junto com essa onda aí. E a empresa? Quem que é a GAT InfoSec? Tá? Então, a GAT InfoSec surgiu em 2020, né, com esse propósito de permitir a evolução da sociedade digital de forma segura e responsável. E a nossa visão era ser o principal hub de segurança da informação das empresas brasileiras. Tá? Então, já fomos top 10 do ranking da New Trends da 100 Open Startups, estamos no Cubo, fomos aprovados agora na InovaCip. Né? O nosso modelo de negócio é em SaaS, tá? Com foco. Alguns dos clientes, temos aqui mercado financeiro, né? Indústria de base, entre outros. Tá? Então, eu trago aqui as soluções para... Muito bem, uma salva de palmas para a GAT InfoSec. Aqui a gente é impiedoso, cara. Bateu, a gente vai apitar. Mas vamos para as perguntas aqui dos jurados. Temos perguntas? Tem uma perguntinha, Flávia? Ah, não. Ah, é o Thiago. Vai lá, Thiago. Vamos lá. Ótima apresentação. Acho que é um problema, uma dor bem grande que a gente vive como consumidor, como Chief Security Officer das grandes empresas. Queria entender um pouco o nicho-alvo que você ataca, que tipo de, né, que tamanho de empresa, para entender um pouco qual que é o potencial de escala do teu negócio. Hoje os principais clientes nossos são médias e grandes empresas, né? Que hoje são as empresas mais maduras nesse mercado de cibersegurança, mas a gente pretende também atender a pequenas empresas. A gente está criando um plano de canais, né, para que esses parceiros, né, que atendem essas pequenas empresas também tenham a possibilidade de atender bem esse mercado também. Tá? Temos perguntas adicionais da Tami, por favor. Primeiro, obrigada pela apresentação. Além de ser muito difícil a detecção, é mais difícil ainda executar uma ordem depois que você detecta. Como é que você se posiciona dentro disso? Uma vez detectado, o que fazer depois? Obrigado também. A ideia do GAT é exatamente a gente ter essa visão de como está o nosso cenário, né? Como seguro que a gente está. E quando a gente tem essa visão do todo, eu consigo trabalhar preventivamente. Né? Então eu não espero um ataque ocorrer. Eu já sei quais são os riscos para o meu negócio, consigo ter uma visão do que representa maior risco e baseado nessa visão, com o time, né? Independente do tamanho do time, eu consigo atacar esses principais pontos. E assim eu consigo reduzir o meu risco o risco da minha empresa. Né? Ok, tem mais uma, cabe mais uma aqui da Flávia. Rapidinho, tudo bem? Você não comentou um pouco do time de vocês. Como é o background de cada um? Como que vocês estão organizados? Poxa, muito obrigado. Hoje são 14 pessoas, né, que fazem essa mágica acontecer. Temos o Léo Militeri, que é o CEO, né, e o Júlio, que é o CTO. E aí temos um time muito grande de desenvolvimento, né? A maior parte desses 14 é desenvolvimento, das 14 pessoas que trabalham lá. E aí tem pessoas especialistas em cibersegurança também que ajudam a gente a trazer as ideias do que deve ser trabalhado, né? O que a gente pode fazer para realmente melhorar o nosso produto diariamente. Maravilha, time out, muito obrigado. Salva de palmas para a GAT InfoSec. Vamos computar os votos aqui dos jurados e já pode vir para cá, gira mais. Lembrando também que todas as fintechs que estão expondo por aqui, aliás, as 12 das fintechs que estão expondo por aqui também estão lá no Fintech Lounge. Então, é uma boa chance de vocês poderem entender mais sobre o negócio delas, eventualmente fechar negócio também. Estamos lá. Mais uns minutos. Estamos de votos. Dedinhos para polegares para cima. Tudo. Carlinha votou? Tami ainda votou? Então vamos lá. Gira mais do palco valendo. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Cabernit. Eu sou o CEO e fundador, co-founder da Gira Mais. A Gira Mais é uma plataforma de crédito digital embedado em outras plataformas digitais. A gente opera há 5 anos no Brasil. A gente já deu 400 milhões de reais em crédito nesses 5 anos, em 7 mil contratos. Somos 70 pessoas entre Rio e São Paulo hoje e temos uma rede de 200 parceiros e agentes que originam para a gente e distribuem nosso crédito. E a gente capta isso tudo no mercado de capitais, inclusive nós fizemos o primeiro social bond, né, de impacto social no mercado brasileiro no ano de 2020.
A gente foi escolhido como uma das 100 startups do Watch em 2021, a gente participou do Boost Lab, do BTG, no programa de Scale Up, a gente participou do Cielo Garage e a gente recebeu um grant do DEG, que é o Banco de Desenvolvimento da Alemanha. Tá? Para fazer isso, a gente teve que desenvolver muita tecnologia nesses 5 anos. Tá? Tecnologia feita dentro de casa pela nossa equipe, a gente faz tudo in-house. Dos 70 pessoas, a gente tem umas 35 aproximadamente que são Pure Tech. Dentro dessa tecnologia, uma grande parte é justamente a integração que a gente tem com o ecossistema de pequenas empresas no Brasil. Então, a gente busca dados aonde as empresas operam no seu dia a dia. Tá? Então, são meios de pagamentos, bancos, marketplaces, RPs. Tudo bem. A partir do ano passado, a gente achou uma boa ideia deixar institucionais, né? Bancos, instituições utilizarem a nosso software. Então, a gente está aqui na Febrabantech lançando a nossa plataforma, que é o Gira Mais Toolbox, que é a nossa plataforma de Credit as a Service, focada especificamente para bancos, plataformas digitais que têm clientes PJs, empresas com clientes PJ também. Então, aqui a gente tem algumas telas do Toolbox. Primeiro, os módulos, né? A gente pegou toda a nossa atividade de crédito, que é de ponta a ponta, do onboarding até a cobrança, modularizou isso e oferece isso para instituições financeiras. Então, vai desde o onboarding específico de PJs, a questão de dados, que a gente consegue trazer esses dados de todas essas plataformas para o banco conhecer melhor seus próprios clientes. A gente tem o Gira Score, que hoje em dia é o principal score do mercado brasileiro para micro e pequenas empresas, muito mais aderente do que os scores de prateleira que o mercado usa. A gente consegue trazer a área de riscos do banco para parametrizar toda a esteira de crédito. E a gente faz a formalização ali final com face match, liveliness, verificação de documentos, assinatura digital. E a gente tem uma plataforma de cobrança embutida nessa software, nesse SaaS que a gente oferece. Então, aqui a gente tem também duas modalidades principais nesse produto. Primeiro, um software cloud-based, que a gente entrega em white label para tocar um business já existente de PJ no banco, que está com dificuldade de escalar, porque todo mundo tem algum problema nesse segmento. E também, dos diversos módulos, a gente consegue adicionar o Operations, né? A gente traz pessoas do nosso time qualificadas em cada uma desses módulos para fazer o service sem ali conseguir ajudar o nosso cliente, banco, a escalar o seu próprio produto de PJ. Então, a gente tem as telas aqui onde a gente oferece e já repensado diversas vezes como automatizar todos os processos em cada módulo. No onboarding, que é uma grande dor, o cadastro, a gente tem um processo super rápido já, inclusive na verificação de assinaturas, né, de quem tem os poderes da empresa. A gente tem a questão dos dados, onde a gente consegue trazer essas informações altamente valiosas sobre os próprios clientes do banco, que ele não consegue enxergar sem esse tipo de tecnologia. A política de crédito pode ser tailor-made para cada banco, cada gestor de risco vai conseguir parametrizar exatamente qual a tolerância de risco da esteira de crédito que ele está utilizando. O Gira Score, que é um grande diferencial do que a gente tem, a gente consegue, até entre a meia empresa que fatura até 10 milhões ano, a gente consegue ter um score altamente aderente e a gente calcula também com bastante precisão a capacidade de pagamento, baseado em todas as informações que a gente pega dos meios de pagamentos, das contas bancárias, né, das atividades digitais nas plataformas que a empresa utiliza. E a plataforma de cobrança que a gente desenvolveu para a gente mesmo, por uma questão de necessidade, a gente não achou nenhuma no mercado, a gente resolveu fazer a nossa, que é focada em PJ pulverizado. Inclusive tem um módulo aqui onde o próprio cliente consegue se auto-renegociar, que é algo que funciona muito bem para a gente. E tem a parte do cliente que ele tem tudo no white label e via API também. Muito obrigado, salva de palmas para a Gira Mais. Vamos agora às perguntas dos jurados. Temos perguntas? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Você vai lá, Thiago, você tá meio que na mão aí. Manda aí, manda aí. Do lado da originação do crédito e do scoring, você também faz o contrato de empréstimo do seu balanço? Não, sempre com uma financeira parceira na originação? Você é só software?
A Gira Mais tem a própria atividade de crédito. A gente tem um FDIC e a gente origina dentro de RPs, dentro de marketplaces, com crédito embedado para PJ. Essa mesma tecnologia a gente oferece para bancos utilizarem, para melhorar seus próprios... Aí o funding vem do banco normalmente. Então a área de riscos do banco vai parametrizar. Se o banco quiser que eu faça funding de uma parte da carteira, a minha área de riscos vai parametrizar aquela esteira específica para aquele portfólio. Bacana, vamos lá, Carla. Parabéns pelo case em primeiro lugar. Uma dúvida que eu fiquei, talvez você tenha dito, mas qual é o índice de inadimplência da carteira própria da Gira Mais? Depende um pouco do ciclo econômico, né? A gente acabou de sair da pandemia, pré-pandemia a gente estava em torno de 10%, né? Dependendo do ciclo. Hoje em dia subiu. Do primeiro trimestre para o segundo teve um incremento razoável, mas a gente ainda consegue estar bem abaixo dos peers de mercado, inclusive batendo alguns dos bancos que operam nessas carteiras de PJ também. Tá joia, obrigada. Temos espaço para mais uma pergunta. Ok, tudo bem. Uma salva de palmas novamente para a Gira Mais. Obrigado. Vamos computando os votos aqui dos jurados. Enquanto isso, eu chamo a Mintec para cá. Após a Mintec, temos mais 3 fintechs apenas para serem avaliadas aqui, tá? Vamos ver como estão aqui os votos. Ok. Falta Flávia, eu acho. Todos ok? Vamos lá, Mintec, no palco, valendo. Legal, boa tarde. Meu nome é Gustavo, sou o CEO da operação da Mintec no Brasil. Eu queria trazer uma discussão bem diferente aqui sobre, principalmente, fontes de dados alternativas. E aqui o contexto é especialmente sobre o celular. O celular hoje em dia é o principal reservatório e um birô de dados individual. Ele reflete o comportamento do consumidor imediatamente do que a gente precisa. Seja para trocar de banco, trocar de seguradora, trocar de apólice ou streamings ou qualquer serviço. Você reflete no celular o seu consumo e o seu perfil. Nesse sentido, a gente realmente se especializou como o especialista no país dos dados digitais extraídos no celular e entregando valor em diversas frontes de aplicação. Hoje eu trouxe um case bem específico de crédito, porque naturalmente a gente está numa feira que tem muita gente interessada nisso. Eu também venho desse segmento. Nesse sentido, a gente consegue também auxiliar os bancos e financeiras com outras informações, já que atingimos um patamar de crescimento de dados de 25 milhões de capturas de dados no Brasil. Esses dados já foram coletados e processados de uma forma 100% aderente à LGPD e à segurança cibernética, além de não ter nenhum tipo de ruptura de performance de aplicativo ou ruptura de bateria, consumo ou reclamações de clientes. Com esse conhecimento, a gente começa então a entender melhor o consumidor. Tem um dado interessante que a gente fez uma análise que fala sobre renda informal. O Brasil sempre viveu essa dor de não ter dados sobre renda informal. O desbancarizado ganhou uma conta digital, mas continua sem acesso a crédito. E uma forma de prever a renda informal acaba sendo também com qual emprego e qual ocupação que ele tem. Se nós podemos, então, indicar que ele tenha uma ocupação como motorista, entregador, revendedor, é uma fonte, é uma informação muito importante para o processo de crédito. Para começar, porque você também já tem a informação mais clara de como confirmar a renda e o potencial creditício que esse cliente tem. Além disso, eu consigo também ofertar há quanto tempo ele tem relacionamento. Esse é um dado que não é fraudável, porque quando a gente consome um aplicativo no celular, você não altera a data de instalação de um app. Se você tem um app de motorista há 8 meses, você é motorista. Você não está tentando ser motorista. A questão é o quanto você ganha. E aí sim você pode pedir o comprovante e o status deste aplicativo para conhecer melhor esse cliente. E naturalmente ele também não vai ser só motorista de um app ou entregador só de uma plataforma. Então a partir daqui a gente já começa a trazer uma população que sempre foi não conhecida e não inserida, porque a gente se aproximou da fonte de dados mais importante. Nesse sentido, a gente então desenvolveu várias flags e várias outras aplicações. E o que mais interessa aqui para a gente também fazer um case bem legal é demonstrar que a gente tem uma fórmula de score já padronizada, já personalizada para o Brasil, entregando um KS de 36% e ordenando o risco de uma forma bem diferente. Uma das variáveis que a gente usou na fórmula é o percentual da bateria.
e o percentual da bateria ranqueia risco. Quem pediu empréstimo com menos de 34% da bateria teve uma inadimplência de 45%. E claro que todo mundo fica estranho com essa informação, e eu fiquei estranho com essa informação. Só que tem duas análises que a gente pode fazer. Se ele não teve renda para trocar um celular antigo que não segura a bateria, não segura a carga, ele não tem renda para outras coisas, provavelmente não tem renda para crédito. Quando a gente troca aquele eixo X por renda, a gente aceita essa análise, né? Menor renda, maior risco. Claro, só a bateria não define o indivíduo. Não adianta pedir empréstimo de 100% e achar que vai ser aprovado. Mas ele aproxima um pouco do seu comportamento, porque você tem um celular antigo. Ou porque você também está pedindo empréstimo de uma forma sem prestar atenção, porque você não está pedindo uma entrega de uma comida. Então você tem que pedir, né, com bateria carregada, na tomada, para que faça a jornada toda completa. Dessa forma, a gente também tem, um caso internacional, porque a nossa origem é asiática, e a gente opera no Brasil desde 2019, somos residentes do CUB e do distrito, o incremento com o uso dessa informação é muito potente, porque também, como combinamos as informações com o birôs, o KS, sim, com certeza, chega a superior a 40%. E tendo esses outros ganhos também de performance do score. Queria também incluir também o nosso perfil, que é um perfil de executivo já há bastante tempo de mercado, de birôs, de bancos, e assim a gente consegue entregar bastante valor agregado para as instituições financeiras e e-commerce que querem trabalhar com um consumidor que hoje não tem oferta. Eu encerro por aqui, até para ter mais tempo na pergunta. Maravilha, salva de palmas. Devolveu aí 15 segundos. Mas vamos às perguntas. Temos perguntas aqui dos jurados. Vamos aqui, Stella, depois Natália, depois Thiago. Gustavo, parabéns pela apresentação, muito inovadora aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não entendi. Como é que você captura esses dados no celular? Você é um app no celular? Eu sou um SDK, eu sou uma tecnologia. Eu sou mais uma techfin do que uma fintech, né? Certo. Sou uma tecnologia que eu embedo essa tecnologia no meu contratante. Então não é um novo app, é o seu app que passa a coletar esses dados. Mas quem é o seu contratante? Grandes bancos, médios bancos, provedores de serviços. Certo. Então eu turbino o seu app Certo. de relacionamento. Ele passa a coletar dados que você já tem a ter autorização, ele já deu autorização para usar esses dados. Agora eu entrego a forma de você usar isso. Entendi. Natália? Natália, do Santander. Duas dúvidas rápidas. Primeira dela, como é que se trata a questão do consentimento do cliente, deixando bem clara a informação. Acredito eu que isso deve ser derivado da própria solução na qual você está embedada, que vem dos grandes bancos pequenos e médios. E a segunda questão é referente ao tráfego dessas informações. Uma vez capturadas, como é esse tráfego para a instituição financeira, o contratante? Perfeito. A captura só ocorre após o opt-in do cliente. O opt-in ocorre com a transparência na política de privacidade. Nós apoiamos o nosso contratante a desenvolver um texto e um processo de onboarding, e o nosso contrato prevê que ele tem que garantir que o opt-in exista após a coleta. Essa coleta ocorre em momentos pontuais. O contratante decide em qual botão capturar o dado. Pode ser no login, pode ser quero mais linha, quero comprar. Ele decide o momento da captura, por isso que é leve e performa bem. Além disso, a gente sempre coleta de forma anonimizada. Eu não tenho a localização desse cliente, porque eu não quero e não preciso. Eu tenho um código interno do cliente. Então, se eu perder hoje minha base inteira de 25 milhões de coletas na Faria Lima, não serve para nada, porque eu não localizo esse indivíduo. Uma tripa de dados que, para mim, é anonimizado. O meu contratante, não. E depois ele, que é o proprietário deste relacionamento, faz a conexão e eu entrego o que essa tripa de dados, o que esse identificador performa. Thiago, já tem um tempo de... Já foi? Pergunta? Quem está na sequência? Vamos acabar. 3... Tem mais perguntas? Não, não. Então, tempo esgotado. Muito obrigado. Mintech. Vamos agora para no vídeo. Vamos votar aqui. Os jurados estão votando enquanto a gente coloca a no vídeo aqui no ar. Uns segundinhos mais. Thiago, ok. Carla, ok. Natália, Tami. Stella, Flávia. Então vamos lá, no vídeo, valendo. Oi pessoal, eu sou a Janu, eu sou cofundadora da Nuvídeo. E o que eu venho falar aqui é muito menos tecnologia da NASA, mas muito mais falando de humanização. O que a gente quer? A gente quer que o cliente tenha uma experiência incrível.
né? E por que não tentar oferecer uma jornada presencial dentro do ambiente digital? Desde os nossos primórdios, né, Jetsons, né, Star Trek, a gente fala que a gente quer conversar, mesmo com as pessoas distantes, através de vídeo. A gente quer olhar para essas pessoas. O futuro chegou, a pandemia veio aí atropelando todo mundo e ainda não existe um canal, principalmente no Brasil, onde as empresas falam com seus consumidores. Né, você tem soluções fantásticas aí que conectam empresas, Teams, Meet. As pessoas se falam pelo WhatsApp, mas uma empresa conversando com um cliente ainda não existe, de uma forma que seja muito simples para o cliente, mas muito completo para a empresa. A gente brinca aqui que canal bom é canal que o cliente escolhe. Não tem nenhum canal melhor do que outro. O que importa é a gente oferecer todas as possibilidades e o cliente escolher aquele que ele dá conta. O futuro não é omnichannel, na verdade é o presente. A gente tem que oferecer todos os canais e conseguir fazer com que eles sejam integrados. Mas sim, o nosso consumidor espera uma experiência humanizada, exclusiva, que engaje ele, que ele na hora que esteja ali conversando com essa empresa, ele seja realmente acolhido. Eu não vou falar mal de robô aqui não, porque eu acho que ele é importante e imprescindível, tá, gente? Mas dados que são importantes para a gente ter em mente. 35% dos clientes que estão interagindo aí dentro do seu ambiente digital não gostam ou odeiam falar com robôs. E mais de 80% desses consumidores prefeririam falar com um humano se esse canal fosse oferecido. É claro que a gente está falando aí de uma conversa massificada, não é possível muitas vezes você dar esse canal. Mas em que momento da jornada você poderia oferecer? Muito mais que humanização, a gente está falando de inclusão. Você sabia que a gente tem mais de 10 milhões de analfabetos, onde os nossos chats e bots não vão resolver, e muitas vezes com poder de aquisição, né? Eles estão ali consumindo. Mais de, na verdade, esse número já até mudou, 9 milhões de surdos que estão aqui sendo interpretados e que precisam ser acolhidos para poder terminar essa jornada, e quase 30 milhões de idosos que não são nativos digitais, estão online, compram, mas muitas vezes precisam que alguém pegue na mão para terminar uma jornada. Como usar? Pode ser dentro de um site, pode ser uma distribuição inteligente para dentro de uma agência ou uma loja, pode estar dentro de um funil e de repente eu convido esse cliente ali para poder fazer uma chamada de vídeo comigo, ou seja, as regras de ativações são por conta da empresa e a gente vai implementar. A Nuvid vai entregar tecnologia e infraestrutura para a realização e distribuição desses videoatendimentos. Todo o modelo é de vocês, né? Os recursos. O que a gente construiu é que fosse muito simples para o cliente, como um clique de botão, ele não tem que baixar nada, é totalmente responsivo. Para a empresa, totalmente completa, a gente tem um portal de atendimento, onde esse atendente pode atender esse cliente ali, inclusive deslocado através do nosso aplicativo. E gestão completa. O que a gente tem é uma ferramenta de videoatendimento. A videochamada faz parte desse modelo, mas a gente tem todos os recursos do atendimento. Fila, protocolo, logs e APIs para integração com todos os sistemas de CRM. Alguns dados que são legais da gente compartilhar aqui. A gente tem taxas de conversão quando o cliente clica numa videochamada igual a um cliente que entra dentro de uma loja, ou seja, a taxa de conversão ela chega a ser 6 vezes maior do que o cliente numa jornada sozinho. O tempo médio de atendimento, quando a chamada é por vídeo, ele é até 30% menor, ela é mais resolutiva, você tem mais recursos visuais para poder convencer aquele cliente. Efeito espelho, né, gente? Ouvidoria ali, o cliente na hora que se vê, querendo ou não, ele baixa um pouco ali o nervosismo dele. E um NPS mais alto na média do que um atendimento telefônico também. Somos 3 fundadores, eu, Thiago, Gustavo. No vídeo nasceu há 2 anos, 1 ano que a gente está operando com produto e clientes faturando. E é isso, eu sou a Janu, ainda tem 40 segundos aqui. Maravilha. Salva de palmas no vídeo para a Janu. Vamos às perguntas aqui dos jurados. Quem vem? Natália, vai lá. Natália do Santander. Qual é os seus diferenciais na sua solução frente a tantas outras que a gente sabe que existe no mercado de videoconferência? Então, essa é uma pergunta que eu sempre recebo, né? Na verdade, a gente não é uma plataforma de videoconferência específica. O que a gente precisava de funcionalidades para videoatendimento. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter uma fila de distribuição à espera. A gente tem o vídeo advertising, que é aquela musiquinha do telefone, mas de uma forma muito mais visual e publicitária que você pode utilizar. A gente loga tudo, câmera, microfone, tempo de atendimento, TMA, TME, todas essas funcionalidades. A gente está mais para um telefone do que para uma videoconferência. Bacana. Tami?
Bem, obrigada pela apresentação. O que é benefício para fazer essa troca? Você tem algum indicador de retenção ou resolução de problemas complexos? E como isso fica sobre a perspectiva de custo, dado que um PA eu consigo descentralizar muito mais fácil do que um PA que vai atender por vídeo? Vamos lá. Tem alguns dados que a gente já tem, né? A gente não tem uma escala tão grande ainda, a gente tem pouco tempo de mercado. Taxa de conversão. A gente tem uma taxa de conversão de até 6 vezes maior do que um cliente numa jornada sozinha. E aí você pode distribuir, inclusive, para um ponto de venda, que é bem legal. Você está levando um lead super quente para aquele ponto de venda e, às vezes, ele está ocioso ali dentro da loja. Se você tem uma operação de call center, você já está alocando uma conexão 1 para 1. E aí, quando você vai ela por videochamada, ela tende a ser 30% menor em tempo, porque ela é mais resolutiva. O custo é marginal. Nosso modelo de cobrança é SaaS, a gente tem um valor mensal por licença de atendente. Se você não for gravar chamada, o número de chamadas é ilimitado, os minutos. Se você for gravar, tem um valor por minuto de ligação ali. Então, existem benefícios, ela não é tão escalável quanto uma jornada autônoma, mas ela é mais eficiente. A taxa de rechamada também é menor. Bacana. Tem mais uma pergunta para fazer? Não? Então é isso, uma salva de palmas para no vídeo. Vamos computando os votos dos jurados enquanto eu chamo a Plug para vir para cá. Lá, quem tiver já votado, me dê um polegarzinho. Tami votou. Estela, Flavinha foi. Vamos lá, Bruno Loyola da Plug. Estela, tá votado? Todos então? Então, valendo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pessoal, o Open Finance, acho que vocês já concluíram aqui através dessa feira, que é uma das maiores revoluções do sistema financeiro brasileiro. Eu sou Bruno Loyola, sou cofundador da Plug, vou explicar um pouquinho da visão que a Plug tem sobre o Open Finance e como a gente tem ajudado as instituições financeiras a utilizar esses dados de forma estratégica. Antes, falando um pouquinho sobre a empresa, fomos fundados no comecinho de 2020, pré-pandemia. Logo a gente foi acelerado pelo LIFT, o programa de aceleração do Banco Central, o LIFT Lab. Hoje mesmo a gente foi selecionado no LIFT Challenge, o segundo programa, então a gente vai começar hoje. Aqui em cima foi anunciado que a gente vai começar um novo programa com eles, de um produto bastante inovador. Também pela Liga Ventures, Plug and Play e pela Y Combinator, maior programa de aceleração do mundo de startups. As 3 empresas investiram também na gente. Temos hoje mais de 85 clientes, desde pequenas startups, sendo os futuros unicórnios de amanhã, ajudando a usar os dados do Open Finance, até grandes bancos, bancos S1, bancos S2, cooperativas de crédito, as maiores empresas de crédito e instituições de pagamento do país. Também eu estou bastante orgulho em dizer que temos mais de 800 desenvolvedores utilizando a nossa plataforma, utilizando as nossas APIs, para criar realmente produtos inovadores com base no Open Finance. Pessoal, a gente na Plug, a gente vê o Open Finance como uma transformação muito além dos dados financeiros. Tá? A gente quer realmente fazer com que os nossos clientes consigam ter uma visão holística da vida financeira das pessoas para estar mais perto, para personalizar a relação com os seus clientes. Tá? Trazendo dados aí, desde transações de cartões de crédito, investimento, dados cadastrais, essa informação por si só ela é bastante limitada. Na verdade é super rica, mas ela é limitada, vai até um certo ponto. Né? Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Júlia. A Júlia, ela compartilhou os dados dela do Banco Amarelo com o Banco Roxo e a gente tem umas informações muito limitadas ali da Júlia. A gente fala que a Júlia tem uma entrada e saída, a Júlia não passa de números naquele momento. Então, entrada de R$2.000 e algumas saídas na transação dela. Então, a gente trabalha com esses dados, transformando um pouco da visão da Júlia para essas instituições financeiras. Então, aqui a gente consegue trazer a natureza da operação dos dados de Open Finance, começando a construir uma historinha para a Júlia. Então a gente pega todas aquelas transações, categoriza todas aquelas informações e começa a construir uma historinha da Júlia.
Então a Júlia, que recebeu o salário dela de R$2.000, é a primeira parcela do salário. Depois ela teve um gasto que ela enviou esse dinheiro para fazer um investimento, passou no McDonald's para comprar alguma coisa para jantar e depois ela passou também na Cobase, ela passou ali para comprar uma ração ou mantimentos para o cachorro dela, que a gente sabe que ela adotou há 4 meses atrás, certo? Nesse ponto, a gente entende que os dados servem para basicamente 2 coisas: entender e automatizar. Entender é saber quais são os hábitos de consumo da Júlia. O que houve aí de alteração relevante nos hábitos da Júlia? O que os bancos podem ajudar, as instituições financeiras podem realmente ajudar a Júlia, entendendo ela, a ter uma personalização, a ter uma contextualização dos produtos dela. E na forma de automatização também, como que a gente consegue ajudar a Júlia a ter o dia a dia mais fácil, um dia a dia mais prático? Como que a gente consegue ajudar a automatizar para ela conseguir tomar decisões financeiras mais rápidas? Enfim, isso se aplica obviamente para pessoas físicas, mas também para pessoas jurídicas. Agora, a gente entendeu que o Open Finance, o Open Data, tem um poder revolucionário na relação das instituições financeiras com seus clientes. Mas o que a gente quer aqui é realmente criar que a Júlia tenha conexão daquelas finanças, daquele aplicativo bancário que serve somente para ver o extrato e talvez fazer alguma transação e trazer isso, unir as demais dimensões da Júlia, porque agora a gente realmente conhece ela, a gente conhece os hábitos financeiros dela, os anseios dela. Enfim, a Plug, a gente tem uma tecnologia proprietária para fazer com que isso seja realmente possível acontecer. Tá? Então, através de um produto de categorização de transações financeiras, hoje a gente coletou milhões de transações, onde a gente já tem um motor para conseguir fazer muito bem. Identificação dos merchants em insights micro e macroeconômicos. E micro da personalização para a Júlia e macroeconômicos para a gente entender hábitos de consumo que se movem e a gente pode entender um pouquinho do que está acontecendo na economia. Esse enriquecimento tem uma alta precisão, uma alta acurácia, mais de 90%, feito através do motor de categorização combinado com milhares de regras que já foram criadas, das milhões de transações que a gente já coletou de 28 instituições financeiras de dados reais do Brasil. É um processo de Active Learning e a gente cruza com outras bases de dados realmente para tornar isso possível. Hoje a gente tem algumas experiências no mercado de crédito, melhoria no KS de 13%, são dados reais, maioria aumento na conversão de crédito, insights contextuais e automatizados para cooperativas de crédito, bancos aí ocupando a principalidade na gestão de investimento. Enfim, pessoal, esses dados a gente está transformando, a gente acha que tem um gap entre esses dados financeiros e a vida real das pessoas. E isso faltava por 2 razões, por falta de dados e falta de tecnologia. E a Plug é o que une isso tudo. Obrigado, pessoal. Beleza, uma salva de palmas para a Plug. Vamos às perguntas dos jurados. Oi, quem tem... vamos lá. Oi, Paulo aqui da AWS. Obrigado pela apresentação e parabéns. Como se dá a segmentação do go-to-market de vocês no que diz respeito a quais clientes vocês vão tocar e como vocês monetizam o modelo de negócio de vocês? 2 em 1. Perfeito. Monetizando, o que a gente cobra é no modelo de software as a service. Então, paga-se quanto consome. Tá? E hoje em dia o nosso principal mercado são instituições financeiras, são fintechs que estão querendo utilizar, a gente brinca que é a segunda onda do Open Finance, né? Todo mundo ficou bastante preocupado com a regulação, alocando bastante time, e agora o que fazer com esses dados? Né? Como transformar esses dados do Open Finance em informações úteis para ser tomada decisão mais rápida, mais assertivas. Então o que a gente faz agora são instituições financeiras e fintechs principalmente que estão buscando utilizar esses dados de forma mais estratégica. Ok. Flávia aqui da IBM, tudo bem? Tudo Parabéns. bem, obrigado. A gente vê algumas soluções e plataformas do mercado, né, parecidas ou que tenham soluções similares. Qual que é o principal diferencial de vocês? Perfeito. Primeiro, somos 100% focados em Open Finance. Tá? Então a gente nasceu, respira e sempre focou em Open Finance. A segunda parte eu acho que é a tecnologia. Além dos fundadores, terem fundadores de desenvolvedores, onde a gente tem uma integração muito fácil e muito simples. Tem cliente nosso por aqui até que colocou esse negócio de produção em 1 semana. Tá? A gente também tem essa parte de investimento em Machine Learning e toda essa base de dados que a gente tem para realmente conseguir oferecer uma solução bem precisa para os nossos clientes. Temos espaço para mais uma pergunta. Natália. De quais outras fontes você também está agregando dados ou testando aí o modelo de vocês que não sejam aquelas mais tradicionais do Open Finance? Certo. Hoje a gente agrega dados Receita Federal, algumas bases públicas e a gente tem planos aí de agregar outras bases que tem, principalmente base pública, para enriquecer todas essas informações. Bacana. Tempo esgotado, uma salva de palmas para a Plug. Obrigado, pessoal.
Enquanto os jurados computam o voto, a gente vai para a última fintech a ser analisada, que é a Belvo. O resultado ele sairá amanhã às 15 horas, então vocês vão ter que retornar aqui para saber quem são as duas vencedoras aqui da competição. Mas, de todo modo, tem sido bem bacana ouvir um pouco das propostas de negócio deles e vocês poderem depois conferir, tanto hoje quanto amanhã, um pouco mais sobre o que elas desenvolvem, talvez fechar negócio. Todos votaram? Ok? Então vamos lá, Vini, Belvo, o palco é teu. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Vini, sou da Belvo. A gente vai falar de um tema extremamente importante no evento, também Open Finance, mas eu queria trazer para vocês aqui um contexto um pouco complementar a respeito de use cases reais e o que a gente tem apostado muito nos últimos meses para trazer, obviamente, olhando para determinados produtos específicos. A gente vai falar um pouco de cartão de crédito, mas antes de falar um pouco desse use case que é importante também a gente detalhar, basicamente a Belvo é uma solução de Open Finance em que a gente ajuda as instituições a, de fato, interpretar, acessar os dados e tomar com isso melhores decisões com relação a qualquer tipo de ação e decisão para crédito e outros meios. A Belvo, ela tem basicamente... a partir de um usuário que conecta a conta dela, obviamente tem um processo usual de crédito hoje em dia, né? E aí, de fato, depois, o que a gente tem colocado é que, analisando maiores dados e com insights de Open Finance, a gente muda esse contexto usual de crédito para que, de fato, você tenha uma decisão mais assertiva para, eventualmente, dados e pessoas que você não enxergaria atualmente hoje nesse contexto atual, com ofertas muito mais tailor-made nesse contexto, né? A Belvo um pouco em números, então esses números que a gente levantou de fundos e de investimentos nos últimos tempos, basicamente não só a Y Combinator, como também a Founders Fund, Kazek, mas também a Visa, queria dar uma ênfase na Visa também como um dos principais investidores da Belvo atualmente. Mais de 50 instituições conectadas hoje, que eu acho que é um dos principais diferenciais também que a gente acaba trazendo no mercado, sobre quantas instituições a gente consegue também ajudá-los a coletar esses dados e com esses dados enriquecer para tomar a melhor decisão. E os produtos que eu vou falar, obviamente, daqui a pouquinho. Eu acho que é interessante a gente falar como é que a gente consegue reforçar os modelos atuais com relação ao Open Finance. Então, quando você olha o contexto de concessão de crédito e a gente conseguir, de fato, entregar para vocês maiores dados, a gente consegue, e tem visto isso, que consegue melhorar a redução da inadimplência em quase 50% em casos reais de clientes nossos. Com base nisso também, a gente engaja clientes inativos e traz essas pessoas que foram eventualmente em algum momento reprovadas no passado, para você de fato reclassificá-las e conseguir de fato conceder um produto para também monetizá-las e trazer para a carteira atual. Isso também é super válido e importante. E também descobrir novos públicos. Quer dizer, você, obviamente, muita gente desbancarizada no mercado hoje, e a gente vai falar de produtos daqui a pouquinho, então a gente tem diferenciais com relação a demais fontes de dados, não só somente as usuais, para você conseguir, obviamente, trazer mais público e trazer melhores pessoas, mesmo com baixas rendas e mesmo com situações em que os birôs tradicionais não conseguem identificar. Com basicamente como a gente traz soluções de agregação de dados, e aí um pouco da pergunta que foi feita há pouco, não só a informação bancária, mas também a gente traz informações de gig economy, parte fiscal, que é super importante, de investimentos, recebíveis agora, recém-lançados agora para a gente, que a gente traz dados da rede, da GetNet, para trazer os recebíveis de mercado, e também a parte de enriquecimento, que obviamente a gente categoriza, identifica a renda, despesas recorrentes, e aí, obviamente, trazendo muito mais insight com relação ao dado bruto coletado. E dentro, em breve, a Belvo vai ser o ITP no mercado, iniciando pagamentos, e a gente, de fato, vai entrar nesse mercado muito em breve. Como isso, com uma experiência plug and play, com o widget já de fato colocado, a gente consegue conectar essa ferramenta na ponta do processo. Então, obviamente, após o consentimento e o opt-in do cliente, você de fato traz a informação e com base nisso, a gente, através de uma única API, traz toda a informação já enriquecida, padronizada, sanitizada e documentada, né? E aí, com base nisso, são as informações de enriquecimento que eu falei também há pouco, trazendo maiores insights. E aí o caso de uso, como é que você aumenta de fato o limite, trazendo basicamente mais informações de enriquecimento para você identificar revisões de créditos de limites já concedidos para você monetizar mais esse cliente com o dado do Open Finance que a gente consegue também trazer. Aumentando o limite, trazendo ofertas personalizadas, então, obviamente, quando você categoriza isso, e aí você consegue identificar onde que, de fato, você está gastando em estabelecimentos mais recorrentes, como é que você pode tangibilizar e monetizar essa pessoa para, de fato, ofertar mais obviamente, estabelecimentos que você consegue, de fato, trazer a pessoa.
quem foi recusado, obviamente, então você, de fato, quando tem a pessoa que foi recusada, a gente consegue também entender um call to action novo para trazer essa pessoa para o seu portfólio que foi recusada no passado, e obviamente a gente tem isso como contexto principal. E também reduzir a inadimplência com base em indicadores de risco. E aqui é interessante trazer, porque a gente também consegue identificar o float de realmente das despesas e ganhos que essa pessoa está tendo, para você fazer um match e uma média de fato de gastos que ela tenha. E aí, com base nisso também, a gente tem insights para melhorar os scorings principais. E aqui também é uma grande novidade que a gente está trazendo junto com a FI, com uma possibilidade de parceria. Acabou assustando aqui os nossos jurados, mas o tempo acabou, Vini. Vamos aqui mais uma salva de palmas. Vamos às perguntas. Valendo a pergunta. Quem tem pergunta? Depois dessa, a Flávia vai demorar um pouquinho para ter pergunta. Tava de fato prestando atenção, isso é importante. Vamos lá? Depois desse teste no coração aqui. E já dá uma adrenalina, para ver que ninguém dormir. Vamos Obrigado lá. pela apresentação aí, Vini. Sensacional. Acho que um ângulo um pouquinho diferente, como você prometeu no começo. Exato. Mas não ficou claro para mim a jornada do usuário ali. Quanto que a sua solução está embedded na experiência do seu cliente B2B, o quanto que o cliente tem que baixar, conectar conta para ir ter acesso à categorização, ao serviço que você provê? A gente, na verdade, faz as duas coisas, né? Então, a partir do opt-in, a gente tem toda a inteligência da coleta do dado com a instituição que ele, de fato, escolhe, e eu trago essas informações financeiras que são saldos, contas correntes, cartão de crédito e investimentos. Mas a gente tem duas opções, quer dizer, você pode muito mais fazer não integrado e integrado ao seu ambiente. Então, a gente também tem essas opções, você pode fazer uma POC para, de fato, validar e revalidar esses públicos, e a gente consegue fazer isso de maneira muito rápida, mas também a gente também consegue integrar já com o teu processo, entendendo, por exemplo, poxa, eu tenho uma análise de crédito ou uma análise para cartão de crédito. Cara, então vamos colocar o nosso widget na ponta, integrando com o seu landing page, por exemplo, e a gente consegue fazer essa experiência fim a fim para trazer essa coleta de dados para depois enriquecê-las. Bacana. Ela? Vini, parabéns pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida aqui quando você traz, me chamou a atenção quando você fala aqui sobre dados América Latina. O que você traz de informação aqui América Latina e como é que você... É que a Belvo, ela tem presença também além do Brasil, México e Colômbia. E obviamente são fontes distintas e obviamente necessidades distintas para cada região. Quando a gente fala de América Latina, por exemplo, no México é muito forte a fonte de dados de fiscal. Então, com relação às prefeituras locais e todos os gastos que de fato as pessoas têm. Inclusive, projeto esse que a gente foi escolhido pelo Banco Central, inclusive hoje, para de fato lá no Lift Learning de Open Invoicing. A gente vai participar desse projeto aqui no Brasil também para começar a olhar as prefeituras e trazer dado fiscal desses contextos que vai ser super, super válido. Mas são independentes das ações em termos de fontes da América Latina e do Brasil, que eu comentei há pouco, a gente tem muito dado com relação à gig economy, que são economias compartilhadas, então obviamente entender esse perfil do cara que é Rappi e Uber, para de fato trazer esse cara para dentro e a gente conseguir entender e bancarizá-lo ou conceder o crédito de maneira efetiva. Maravilha, muitíssimo obrigado, salva de palmas para a Bel, para o Vini. Bom, vamos aqui computar os votos. A gente chega ao fim, eu queria agradecer muito a participação também dos nossos jurados. A gente tem o Thiago Dias, da Mastercard, o Paulo Ribeiro, da AWS, Flávia Dias, da IBM, a Estela Fraia, do Itaú, a Tami Marcato, do KPMG. A gente tem também a Natália Brito, do Santander, e a Carla Sachs, do BB. Mais uma vez, obrigado por participar. Obrigado a vocês por assistirem. E amanhã, às 15 horas, a gente tem o resultado. Mas antes disso, a programação aqui volta às 10. A gente tem um painel amanhã às 10 sobre os avanços do ecossistema fintech nos últimos anos. Já fazer meio que um overview disso. E a gente vai ter uma conversa na sequência sobre Web3 e uma palestra do Gil Jardelli também, aprofundando sobre metaverso. Então, não percam a programação de amanhã. Na sequência do Gil, às 15 a gente tem o resultado. Obrigado, pessoal.